Olá, seja bem-vindo, eu sou a professora Fernanda, essa é a disciplina de gestão de indicadores e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que são os indicadores de recursos humanos, de RH. Bora lá entender um pouquinho mais sobre esses indicadores que são fundamentais para as empresas, porque afinal de contas as empresas são feitas de pessoas. Se a gente tirar as pessoas, o que sobra são o quê? Objetos, um prédio, um computador. Então a gente precisa das pessoas para o sucesso organizacional. Vamos conhecer mais esses indicadores então. Qual é o objetivo na nossa aula? É destacar a importância estratégica dos indicadores de RH na gestão de pessoas, fornecendo uma visão abrangente sobre como essas métricas desempenham um papel vital na avaliação do desempenho organizacional. Bom, então vamos começar contextualizando um pouquinho sobre esses indicadores de recursos humanos. Eles são indicadores que vão fornecer para a gente uma visão quantitativa e qualitativa aí das práticas de gestão de pessoas. Quando a gente fala em quantitativa, pode ser, por exemplo, a medida da rotatividade, do turnover, quantas pessoas entraram, saíram. Então, a gente tem isso em números. Quando a gente fala em uma medida qualitativa, pode ser a satisfação do funcionário. Ele está muito satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito. Então, a gente usa essas palavras, né, essas características aí para conseguir, então, avaliar, né, essa satisfação. E esses indicadores, eles são muito importantes para as organizações monitorarem, analisarem e otimizarem suas estratégias de RH. Então, a empresa, né, o RH, vai usar esses indicadores para todas as suas decisões, desde contratação a treinamento, a mandar ali alguém embora, às vezes ela também vai olhar para os indicadores nesse processo. Então, o indicador é fundamental para qualquer decisão ali que esteja relacionada aos recursos humanos e vai envolver a empresa como um todo. Por mais que a gente tenha ali o departamento de RH, esses funcionários estão trabalhando nos mais diversos departamentos, então tem que ter também esse alinhamento com o RH e as outras partes aí da empresa. E os indicadores também, né, têm relevância, como eu disse, desde a atração de talentos até o desenvolvimento contínuo dos colaboradores. Em todas as etapas, a gente vai se valer dos indicadores para tomar as nossas decisões e evoluir, né, o desempenho da empresa. Por exemplo, se a gente tem ali um colaborador que os colaboradores, né, vão lidar com uma ferramenta nova, estão com dificuldade, o RH vai olhar para essa situação e vai ali implementar um indicador novo, depois ele vai usar indicadores para avaliar se deu certo ou não esse treinamento. Os indicadores de RH, eles são guias para a formulação de estratégias futuras. Como regra geral, a gente usa o quê? De dados históricos para calcular ali os nossos indicadores. Então, a gente usa o passado para projetar o futuro. A gente vai olhar para o nosso desempenho, que a gente fez até agora, e olhar o que a gente quer para o futuro, que a gente pode melhorar, o que a gente tem que mudar para ser melhor, para ser mais eficiente. E a importância, né, ele tem a importância na identificação de áreas de melhoria e antecipação de desafios. Ele vai ajudar a antecipar desafios, porque você está acompanhando, né, o processo inteiro. Então, antes que de fato tenha um problema muito sério, você já vai ter pensado em estratégias. Você vai avaliar, por exemplo, a taxa ali de retenção de funcionários. Você vê que essa taxa está aumentando e a satisfação dos funcionários está caindo, já acende uma luz de alerta. Opa! Tem uma coisa acontecendo. Vamos investigar, vamos ir a fundo, vamos ver o que a gente pode fazer para a satisfação aumentar e a gente conseguir reter os nossos talentos, os nossos funcionários. Então, é fundamental a gente usar esses indicadores para as nossas estratégias. Também vai ajudar na avaliação do impacto de iniciativas de treinamento e desenvolvimento. Então, a gente vai conseguir identificar as lacunas ali dos nossos funcionários e melhorar essa questão do treinamento e desenvolvimento. A gente também vai ter mais eficácia, né? Vai ajudar na eficácia dos programas educacionais e vai trazer aí ajustes conforme o necessário. Se eu estou acompanhando, eu vou conseguir ajustar. Então, identifiquei uma necessidade de treinamento, treinei, o retorno não foi tão bom? Será que o treinamento atendeu às expectativas? O que está errado? Eu vou analisar a fundo
e vou melhorar, né, esse treinamento ou vou tomar outras medidas ali necessárias. E os indicadores também são fundamentais na medição da satisfação e engajamento dos funcionários. A gente precisa saber o que os nossos funcionários pensam da empresa, para pensar nas estratégias. Não é bom para a empresa ter um bando de funcionários satisfeito que fala mal para a empresa em tudo que é canto. O funcionário tem que ser um promotor da empresa. Ele tem que falar bem da empresa ali, pelo menos na medida do possível, né? Incentivar essa empresa a ir para frente. E a empresa tem que dar a contrapartida, né? Para que ele esteja satisfeito. Então, ela tem que se preocupar com isso. Quais são os principais indicadores de RH? Vamos conhecer, então, alguns desses indicadores que a gente pode usar em todas essas etapas, aí, desde a contratação até treinamento e tudo mais. Vamos conhecer, então. Começando pelo turnover, que é rotatividade. Ele mede a taxa de desligamento e sua interpretação. Então, ele é um indicativo de problemas na satisfação, na gestão, na cultura organizacional. Por que que é importante a gente medir turnover, rotatividade? Porque existe um custo para você ter aquele funcionário. Você vai ter que ter um custo ali da contratação, do treinamento. Imagina, você contratou, treinou, o cara ficou ali 6 meses. Na hora que ele pegou no tranco, que ele está rendendo, você perde o funcionário e tem que contratar outra pessoa, treinar de novo até essa pessoa ficar mais esperta, mais rápido, ao tempo que demora. Então, não é bom para as empresas ficar perdendo funcionário. Então, ela tem que olhar essa taxa da rotatividade e trabalhar em cima para reter seus talentos, certo? Para, então, ter funcionários que sejam produtivos. Também, outro indicador, né, o índice de absenteísmo. O que é isso? Ele vai avaliar a taxa de ausência não planejada. É o indicativo de motivação e clima organizacional, ou seja, vai avaliar o atraso do funcionário, as faltas. E isso tem relação direta com o clima e a satisfação também do funcionário. Porque uma pessoa que está bem, feliz com o emprego, ela não vai atrasar porque ela tem medo de perder o emprego dela. Agora, se a pessoa já está cansada, não liga para mais nada, ela não vai tomar o cuidado de chegar um pouquinho antes, de não bater o ponto ali na hora, de não faltar. Qualquer coisa vai ser desculpa para ela faltar se ela não estiver satisfeita. Custo por contratação. Calcula o custo médio para recrutar e contratar. Então, a gente vê que existe esse indicador que tem relação com o quê? Com o turnover. Se a gente perde muito funcionário, a gente tem que ficar contratando toda hora e isso tem um custo. Então, você vê que os indicadores têm ligação entre si também. Tempo médio de permanência. A medição da média de tempo que os funcionários permanecem na organização. Então, a gente tem esse indicador para saber se esses funcionários, e qual a média? Em média, os funcionários têm 5 anos de empresa, 10, 15, é um indicador bem interessante também para pensar aí nas estratégias, às vezes em plano de carreira, entre outras coisas. E a gente também tem indicadores como produtividade por funcionário, que é muito importante, né, para a gente ver a eficiência ali, ver se tem alguma coisa ali que pode ser melhorada no processo, que às vezes o funcionário não é produtivo por uma etapa ali que está atrasando ele, ou às vezes por culpa dele também, né, é importante a empresa saber. Tem também a questão da avaliação de desempenho, o custo de treinamento e desenvolvimento. Então, para treinar as pessoas tem custo. A empresa precisa saber esse custo e depois ver o retorno que isso tem também para ver o que vale e o que não vale a pena. Também tem o índice de clima organizacional, que é você fazer pesquisas para conhecer, então, essa satisfação das pessoas com a empresa. Então, aquelas pesquisas que geralmente a gente recebe ali uma vez por ano para avaliar vários aspectos da empresa. Satisfação do funcionário, geralmente a gente consegue ali nas pesquisas de clima também já medir a satisfação do funcionário. Isso aí geralmente vem com questionário, a gente capta esses dados através de questionários. E a diversidade e a inclusão, a gente pode ter estatísticas ali dentro da empresa, quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, por raça, se tem deficiência ou não, e assim por diante.
Aqui a gente tem o ciclo estratégico dos indicadores. Então, quando a gente pensa, né, em usar esses indicadores na gestão de pessoas, a gente tem aqui a questão do ciclo estratégico. E ele começa com a gente definindo o indicador. Vamos pensar que a gente definiu o indicador, a taxa de rotatividade. Segundo passo é coletar dados. A coleta precisa de dados. Onde eu vou conseguir isso? No sistema de RH ali da empresa, porque ali vai ter quem entrou, quem saiu. Eu vou pegar esses dados para depois eu fazer análises comparativas e identificar tendências. Então, eu vou comparar ao longo do tempo, aumentou, diminuiu, e vou ver as tendências. Para daí, né, a gente pensar nas correlações, analisar em conjunto com outros indicadores, como satisfação do cliente, analisar as estatísticas geral. E depois, né, com base nesses resultados, a gente pode ter uma comunicação clara de resultados com os chefes de departamento, com a alta administração, né, porque o RH está interligado a tudo. Então, ele vai conversar ali com o chefe imediato da pessoa, do departamento ali que está com esse problema maior de rotatividade, para depois, então, pensar nas ações corretivas e tudo termina sempre com monitoramento contínuo, que é algo fundamental. A gente sempre tem que ter esse monitoramento contínuo, ok? Bom, agora chegou no nosso momento na prática. Vamos conhecer nossa situação problema? Então, a gente tem a empresa Solaris, que identificou um aumento significativo no turnover em alguns departamentos, associados a uma redução no índice de satisfação dos funcionários. Essa correlação negativa tem gerado preocupação entre os gestores que agora buscam aí compreender as causas subjacentes a essa tendência indesejada. Então, ele identificou isso aí. Turnover aumentando, satisfação caindo. Isso é uma correlação negativa, porque quando um aumenta, outro baixa, ok? E eles querem saber a fundo por que isso está acontecendo. O que você, como parte aí da equipe de RH, pode fazer para ajudar, né, a resolver essa situação? Vamos descobrir? Primeiro, uma análise aprofundada. A gente precisa fazer entrevista de saída com essas pessoas que estão deixando a empresa para entender qual é o motivo do desligamento. É muito importante a gente ter esse feedback do funcionário que está indo embora, porque ele está indo embora, ele não vai ter vergonha, não vai ter medo de falar as coisas, ele vai falar a real do porquê ele está saindo e esse dado, essa informação é muito importante para a empresa. E além disso, ela também pode fazer pesquisas de clima organizacional para ouvir as pessoas que estão dentro da empresa ainda. Depois, né, ela vai fazer a avaliação de indicadores específicos, como o índice de absenteísmo, a produtividade por funcionário, entre outros indicadores, porque a gente quer saber a causa. Para a gente saber a causa, a gente tem que fazer a análise de contexto ao longo do tempo, comparar com outros indicadores, né? Comparar não, analisar junto com outros indicadores, então fazer uma análise abrangente. A gente também vai avaliar qual que é ali a cultura organizacional da empresa, quais são se os valores da empresa eles estão aí alinhados com a expectativa dos colaboradores, então ver se está tudo certo, a gente ir um pouquinho mais a fundo, né, para ver se não é algo mais sério, né, algo relacionado de fato a princípios diferentes, a valores diferentes, a cultura da empresa. E depois de coletar todas essas informações, pode realizar aí uma revisão de políticas internas também, né? Ver a questão de benefícios, oportunidades de desenvolvimento pessoal, ver ali alguns pontos, os pontos de crítica, né? Para melhorar. Às vezes o salário não tá bom, vamos ver se cria um benefício. A gente não é incentivado, vamos criar um treinamento para deixar as pessoas mais felizes, vamos pensar num plano de carreira. Então, encontrar alguma forma de aumentar essa satisfação e diminuir essa taxa de rotatividade. E é importante também fortalecer a comunicação interna, reforçar a transparência e implementar canais de feedback. A comunicação aberta é muito importante para que a gente tenha uma gestão proativa, para a gente saber a opinião ali dos funcionários, sem eles se sentirem censurados, sem sentir que tem que mentir, ok? Então tem que ter essa comunicação aberta. Também programas de retenção de talentos,
plano de ação para os problemas identificados na pesquisa de clima. Então, se você fez a pesquisa, ela tem que servir para alguma coisa. Não é para você fazer, olhar e, ok, jogar tudo fora. Você tem que analisar os pontos, fazer uma análise crítica, né, para ver o que realmente tem fundamento e não tem, e pensar em estratégias para melhorar. E também usar um sistema de monitoramento contínuo dos indicadores, que é algo fundamental a gente sempre monitorar e sempre acompanhar para ver a evolução. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, a gente conheceu um pouquinho mais sobre os indicadores de recursos humanos. Espero que você tenha gostado, um grande abraço!